Sucessão familiar e governança. Como transformar herdeiros em sucessores reais. Vamos falar disso? Você pode deixar patrimônio, mas se não deixar processo, está deixando problema. A sucessão em empresa familiar quase sempre é adiada até virar emergência. Tratar como um projeto técnico protege o legado. Então, nada de tabu. Não precisa se preocupar em se aposentar cedo, em ficar fora do negócio. Ao contrário, a hora certa de pensar a sucessão e pensar o seu papel dentro da empresa é quando tudo está indo bem. Não quando está chegando lá no fim, as coisas indo por água abaixo, que você nem vai ter energia para fazer as coisas, é que você deve pensar nisso. A realidade da sucessão é quanto mais cedo você pensar nela de forma técnica, mais você vai proteger o legado da sua família. Então, o que você vai aprender? A diferença real entre um herdeiro e um sucessor, o que é um protocolo familiar, como medir conflitos sem destruir valor e os 4 passos práticos para organizar a sucessão na sua empresa. Primeiro, diferença entre herdeiro e sucessor. Pensa o seguinte, cargo não é sobrenome. Herdeiro, ele recebe o patrimônio por direito e ele pode nem querer gerir, tudo bem. Já o sucessor, ele assume a gestão e ele tem que entregar resultado. Então, ele está preparado para liderar. Então, nem sempre um herdeiro vai ser um sucessor. O caixa da empresa, ele não tem afeto. Ele tem contas para pagar, ele tem resultado ali para mostrar, empregados, fornecedores, tem atendimento a clientes. Então, ele precisa estar na mão de quem está preparado para a liderança, certo? Bom, o que é um protocolo familiar? Protocolo familiar é um documento onde as regras claras vão estar explícitas e essas regras, elas protegem o coração da empresa. Então, quem pode trabalhar na empresa e em que condições? Como serão a remuneração, o prolabore, dividendos? Como será feito esse pagamento? Quais as regras claras para a entrada e saída de sócios? Isso precisa estar claro no protocolo. Qual a resolução de conflito? Então, numa situação de resolução de conflito, como que vai ser? Vai ser através de uma mediação? Vai ser através de um conselho? A definição do início e do fim de uma transição. Então, um protocolo familiar é um documento muito importante e você deve contar com a ajuda profissional para elaborar, porque uma pessoa de fora sempre vai ter uma visão imparcial, sempre vai estar com um olhar menos emocionado no negócio. Mas você também pode tentar fazer sozinho, você pode pesquisar, pegar essas regras que eu coloquei aqui, salvar esse material que vai estar aqui disponível e estudá-lo e também fazer sozinho, sim. Vai ser um pouco mais difícil porque, de fato, a sua expertise não é necessariamente essa, mas nada impede que você faça. E principalmente por você ter a pessoalidade, o envolvimento emocional, isso pode lhe colocar numa posição de pouca isenção e gerar ali algum conflito. Mas aqui vão as dicas. Tá bem? Questões relacionadas à mediação de conflito. Quando a gente fala em sucessão em empresa familiar, o conflito ele não é se, é quando. Então, separe o fórum de família de fórum da empresa. Não se discute questões da empresa no ambiente do churrasco e também não se discute o ambiente do churrasco dentro da empresa, certo? Então, tem que estar bem separado esses fóruns, cada coisa no seu lugar. Crie ritos. Então, reunião com pauta, ata, prazo. Isso é muito importante. Você vai gerando ali a cultura da governança na sua empresa. Então, ter rituais para falar dos assuntos importantes, para falar da sucessão, para falar das posições, da construção desse ambiente sucessório. Então, reunião com pauta, uma ata escrita e prazos. Né? Caso tenha ficado alguma coisa para um ou para outro fazer, isso tem que estar colocado ali, os prazos tem que ser claro. Nada assim, deixa quando der. Isso não dá certo, tá? Use método, critérios, dados e risco. Pondere os riscos, a vivência que você tem na empresa, o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que já deu muito errado. Quais os critérios que você utiliza para a escolha de um fornecedor, para a escolha de uma campanha de venda.
para mensurar ali o seu estoque e os dados, né? Os dados que você tem da sua empresa, número de vendas, número de contas de produtos com mais marketing, com margem, né? O que você tem de dados sobre o seu negócio? Levante isso. Eles são ouro para você poder trabalhar um processo sucessório. Então, família que decide no improviso, ela paga um retrabalho e às vezes paga com a empresa inteira. Diagnóstico. Onde estamos? Sem diagnóstico, a sucessão vira um achismo, né? Você fica achando as coisas. Então, quem são os sócios hoje? Quem decide? Quem executa? Quais funções críticas não podem ficar sem dono? Qual é o risco do, apagão? Se alguém sair amanhã, qual é o risco disso? Então, o que você tem que pensar em entregar quando você pensa num diagnóstico aqui? Você tem que pensar num mapa de papéis e um mapa de risco. Mapa de risco, a gente vai falar bastante sobre ele. Quem me segue aqui sabe que eu sou apaixonada por gestão baseada em risco, o mapeamento de risco. Então, quando você faz essas perguntas, quem são os donos, quem decide, quem executa, quais funções críticas não podem ficar sem donos, qual é o risco de um apagão se alguém sair, você está fazendo isso, você está definindo papéis e está mapeando riscos. Isso é muito importante. Então, faça isso. Onde estamos? É o primeiro passo, entender esse diagnóstico. Passo número 2, regras do jogo. A governança mínima, ela não é burocracia, ela é o contrário, ela é clareza. Então, conselho familiar, conselho consultivo, acordo de sócios. O que esses 3 elementos eles têm a favor da empresa? Vamos lá. O conselho de família. São tratados ali os temas da família, os valores, as regras, a formação. Então, é o conselho ali, o núcleo duro ali da família, né? É onde você vai se reunir para falar dos pilares daquele negócio, dos pilares que devem nortear aquele negócio em termos de valor, em termos de regras, em termos de como aquilo foi formado, da formação daquilo. Então, é o conselho familiar. O conselho consultivo, ele é o conselho baseado na estratégia e nas decisões de gestão. Então, toda vez que a gente fala do conselho consultivo, a gente está falando de pessoas que conhecem o negócio, conhecem a estratégia, têm a expertise de opinar, de definir os rumos. Ele tem ali a estratégia da decisão para uma boa gestão, porque ele já tem aquilo consolidado dentro dele, ele já tem vivência. Então, o conselho consultivo, ele é importante e ele deve ser ocupado por pessoas que demonstraram conhecimento e experiência com o negócio. O acordo de sócios, ele é já um documento para alinhar, ele tem que estar alinhado com a realidade. Então, nele você vai estabelecer muitas vezes regras de remuneração, você vai estabelecer ali muitas vezes as posições necessárias para ocupar, os requisitos para ocupar determinadas posições. É um acordo ali entre os sócios para decidir quem vai ficar com qual função, como que aquelas funções vão ser distribuídas entre os donos da empresa, entre os sócios da empresa. Então, o acordo de sócios, ele é também muito importante. Formação de sucessores. Sucessor, ele não nasce pronto, ele se forma. Então, quando a gente pensa em formar sucessores, a gente tem que ter a paciência e por isso que é importante começar antes do fogo tá já ali se dando sinais, né? A gente tem que começar antes. Então, o primeiro passo, você ter ali um rodízio das funções, com metas claras. Então, você permite que cada pessoa ali transite dentro da empresa. É como se fosse falar de programas de trainee, né? Mas aí você pensa o seguinte, existem várias funções. Vamos fazer um rodízio dessas funções e deixar as metas muito claras dessas funções para que todos possam experimentar, de certa forma, esse círculo de conhecimento, né? Muitas vezes, se você tem empresas com muitos sucessores e muitos interessados, né, em ser ali os sucessores, você poder proporcionar um rodízio das funções vai gerar conhecimento, vai gerar bagagem. Então, é importante. KPIs por área de atuação. Então, o que são KPIs? São resultados, são indicadores.
quais são os indicadores por área? Você estabelece ali, cada área tem as suas metas, tem os seus resultados esperados. Tentar trazer esses resultados para uma visão mais objetiva, né? Mais objetiva possível. Se é venda, então se é controle de estoque, se é controle de funcionários, de hora extra, tudo isso você vai colocar como meta por área. Terceiro passo, feedback estruturado. Então, você ter ali a condição de dar um retorno sobre aquele trabalho de uma maneira estruturada, onde você começa falando os pontos positivos, trazer os desafios e estabelecer um plano de ação para acompanhar aquele desenvolvimento, também é importante. Mentoria com papel definido. Mentoria é muitas vezes você ter alguém que oriente aquelas pessoas para conduzir aquelas áreas que elas estão inseridas. Então, se o fundador ele não larga a caneta nem o crachá, não é sucessão, a gente brinca, é reencarnação administrativa. Então, ter essa capacidade de mentorear cada uma das áreas é importante. Passo número 4, transição. Sucessão sem data é uma intenção. Então, você estabelecer ali um cronograma, né? Primeiro, cronograma de passagem definido. Você tem ali um prazo, meses, anos, que seja, 1 ano, 2 anos, 6 meses, mas ter ali um cronograma de passagem. 2, você ter ali alçadas e assinaturas claras. Então, quem que vai assinar o quê? Quem tem o poder da caneta para determinar as alçadas? É uma regra importante. Terceiro ponto, comunicação interna para a equipe. As equipes, as pessoas que trabalham, elas começam a ver a transição, começam a ver um movimento, gente nova, coisas acontecendo e não sabem por quê. Então você precisa ter ali uma capacidade de comunicar com a equipe, com as pessoas da empresa, o que está acontecendo. É claro, você não vai levar tudo e você também não precisa detalhar muita coisa. Você precisa usar a sua fala, né, como líder dentro da equipe para dizer o que é necessário, mas é importante dizer o mínimo, pelo menos, o mínimo que eles precisam saber. Quando há uma movimentação de pessoas novas chegando, eles precisam saber o porquê, precisam saber aonde se quer chegar. Então isso gera segurança no ambiente e evita ruído, sabe? As pessoas ficarem pensando, fulano vai deixar, fulano... Não, evita ruído porque as pessoas estão ali já sabendo o que esperar. E elas vão apoiar. Quando as regras são claras, a maioria dos colaboradores apoia. Papel do sucedido. A pessoa que vai passar a sucessão, ela tem muitas vezes um receio, porque ela não quer ficar fora do negócio. E é bom que não fique mesmo, tá? Porque o papel do sucedido é muito importante. E ele pode se tornar um conselheiro, ele pode se tornar um mentor, um sócio. E ele pode estar lá no dia a dia. Só que ele tem que ter ali a maturidade de saber o seu lugar. Se ele quer dar continuidade, ele precisa permitir que os sucessores se testem nessa jornada, enquanto ele ainda está lá para apoiar, para aconselhar, para mentorear. Então, é muito importante que ele se coloque nesse papel para dar o suporte para os outros que estão chegando, tá? Então, pensa assim, transição boa é aquela que a operação ela não sangra, ela amadurece. Então, quando você faz isso no tempo certo, sem a pressão da emergência, você consegue transformar essa transição em uma jornada de amadurecimento para sua empresa. Empresa familiar longeva, ela não é a mais amorosa, é a mais governada. Se você quer um legado, você precisa de um método. E método começa por enxergar riscos antes que o risco chegue até você, ou seja, antes que ele enxergue você. Então, governança é o cinto de segurança do legado. Por isso que ela é tão importante. Ela é a continuidade do negócio. Então, o programa da Ops, que é o seu próximo passo, vamos chamar assim, a governança começa com clareza de riscos. Então, riscos de continuidade, conflitos mapeados, papéis definidos e controles claros, planos de ação e ritos de acompanhamento. Então, matriz de risco ela é igual governança aplicada. Acesse o link e conheça o programa da Ops, Operação Sossego. E eu tenho certeza que você vai conseguir uma governança sólida e uma sucessão bem-sucedida na sua empresa. Bons negócios!